Olá pessoal, boa noite. Já estou a postos. Esperando a doutora Bruna. Assim que ela entrar, e hoje vai ser muito interessante. Opa! Já estou aguardando ela aparecer. Já, já. Oh! Que felicidade! Quanto Olha, tempo! você sabe que uma das partes que eu mais gosto de fazer live com você, essa é o primeiro momento. Você faz uma festa tão grande, eu me sinto tão Eu tô feliz. importante. Você faz assim, nossa, que delícia! Que alegria fazer live com você. Aquele momento que a gente aproveita para sugar todos os seus conhecimentos, sugo para mim e para as minhas pacientes também. Obrigada. Beijo para vocês, beijo para a equipe E um toda do beijo para Festival. você, é Obrigada um pelo prazer estar convite. aqui. Eu espero que a gente tenha bastante pessoas para nos ouvir, para te ouvir, mas eu vou fazer meus comentários sempre. Olha, tem tanta pergunta aqui, mas tanta pergunta, que eu já vou até antecipar que eu não vou conseguir passar todas. E tem muitas perguntas que são muito mais condizentes com a minha especialidade. Então, se eu não puder comentar durante essa live, amanhã já é um primeiro aviso, eu vou repetir esse mesmo aviso. Amanhã eu faço ao vivo, eu vou respondendo uma por uma e deixo publicado no meu story. Mas eu vou começar já a primeira parte pedindo para você falar uma coisa. É uma coisa que você já falou várias vezes. Mas imagina um filme antológico, tem aquela cena que você vê várias vezes, né? Vamos botar aquele filme do Ben-Hur, que tem as bigas correndo, que vai, mas que fica muito bom mesmo. Um filme que eu gosto é o filme Os Gladiadores, a hora que ele fala assim, I'm the Gladiator. Então, aquele que você vai esquecer de ouvir várias vezes. E por isso, eu vou pedir para começar, para as pessoas entenderem a razão de você falar tudo isso que você fala com muita propriedade. Eu espero que você não se incomode, mas que você faça um breve relato da sua primeira gestação, que quando despertou tudo aquilo que você sabe que te motivou a ter esse reconhecimento. Eu sei que você já conhece essa história, está gravada, mas como foi para você, como uma cena ontológica que tem que ouvir várias vezes e gosta de ouvir. Então, eu vou pedir para você repetir mais uma vez, para que todo mundo ouça, porque eu também quero ouvir. Eu vou dizer para vocês, quem está aqui não sabe, o doutor Arnaldo, a gente combina a live e eu já fico aqui na expectativa de quais são as perguntas. Eu me sinto tipo na prova oral. Tipo de título, tá? Não é prova oral de faculdade, não. Não, mas não é. As perguntas, assim, é que tudo que você fala é muito bom de ouvir. Eu respeito muito o seu comentário e você fala de um assunto que é muito condizente com as minhas pacientes, porque dentro da minha especialidade que eu faço, que é a medicina reprodutiva, eu preciso realmente do conhecimento de outros profissionais. Então, hoje em dia, nós temos que agregar novos conhecimentos. E você agrega conhecimentos que eu não tenho, porque não é aquilo que eu mais estudo. Exato. Então, você se preocupa muito com a gestação, e eu acho muito preocupante. Eu trago isso para o meu trabalho. Porque qual é o meu trabalho? Qual o melhor protocolo para conseguir os melhores ovos, os melhores embriões e conseguir com a máxima rapidez uma gestação. E o que eu preciso para isso? Ainda mais que hoje em dia, cada vez mais, nós temos pacientes com idade avançada, 40 anos. Tem até um e-book que eu escrevi que é Tratamentos de Reprodução Assistida para Mulheres Maduras, agora que tem mais de 40 anos. Mas eu preciso do seu conhecimento. Eu aprendo com você, o que eu aprendo com você, eu trago para conseguir os meus melhores resultados. Eu ganho todos os louros do prazer de ter conseguido sucesso e muitos não sabem que eu estou usando aquilo que eu conheci com a Bruna Pitaluga. Então, não é uma prova de vestibular nem para concurso. Apenas é uma maneira de poder incorporar mais conhecimento aos tratamentos de reprodução assistida para que a gente consiga cada vez mais os melhores resultados. Mas eu gosto tanto da sua história, do seu estresse que você contou na gravidez, e a gente aprende muito na vida com estresse. Eu falo aqui, se prova para as meninas aqui, que eu fico muito mais calmo quando estou estressado. Eu gosto do estresse, eu fico agitado, preciso saber das coisas. Então, e você também é uma pessoa cheia de energia. Então, por isso que não se senta uma prova, assim, sugar para incorporar mais aos meus conhecimentos,
que as pacientes entendam melhor, para que elas tirem alguns meses, porque só de pergunta de autismo aqui tem um monte. Imagina. Que tudo isso pode ajudar, porque hoje em dia o autismo está sempre presente no meu dia a dia. Muitos pacientes vêm aqui e me perguntam, doutor, eu quero fazer biópsia embrionária, porque eu quero evitar o autismo. Eu tenho que explicar que na biópsia embrionária se avalia as aneuploidias, que são os números de cromossomos, se vê síndrome de Down, Ehlers, Patau, mas não se avalia o autismo. E aí entra todo esse seu conhecimento que como posso minimizar essa chance. Esse metilfolato, ácido fólico tem a ver com autismo, o que mais que tem que ver? Então, vamos começar pelo início, porque nós temos uma horinha e eu quero me aproveitar de você. Vamos lá. Vou contar para vocês, então, um pouquinho dessa história. Doutor Arnaldo já escutou eu falando antes, mas eu vou contar para quem não está aqui e já não me escutou. Na medicina, eu acho que a gente tem sempre um momento muito definidor. Participar, escolher esse processo. E para mim, obviamente, foi a gestação. Eu me formei na Universidade de Brasília, eu fiz residência na Universidade de Brasília, eu fui chefe dos residentes, eu fui residente homenageada, eu era SS na residência, eu fui assim, eu realmente me dediquei muito ao meu conhecimento da residência e eu me orgulho muito do meu caminho, meu trajeto dentro da minha fase de aprendizado dentro da obstetrícia. Isso eu me formei, enfim, comecei a praticar. Em dezembro de 2008 eu engravidei. E aí meu filho nasceu em setembro de 2009, vai fazer 11 anos agora, inclusive. E naquele momento eu recebi uma criança no nascimento com 39 semanas e um dia, um parto que foi um parto de emergência, porque meu filho teve uma restrição de crescimento absurda em 2 semanas, líquido meconial, adraminia. Então, o que tinha de líquido era mecônio. Ele nasceu o que a gente chama de sopa de ervilha dentro da obstetrícia, que é um quadro bem grave, com 39 semanas e um dia, não era pós-datismo, era sofrimento placentário e alterações metabólicas fetais. Meu filho, eu sempre falo que é neonatologista e quem estava na sala comigo realmente foi a pessoa mais incrível desse processo todo. Obviamente, o obstetra que não teve o estímulo, não praticou nada, fez uma cesárea assim, limpíssima. E a obstetra e a neonatologista que ajudou o meu filho a nascer, ele tinha líquido meconial, foi aspirado, realmente a situação foi muito grave. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho 1,72 de altura e meu filho nasceu com 2,5 kg, saiu da maternidade com 2,380 com 39 semanas. Então, uma criança muito pequena, né? Um pequeno para a idade gestacional. E eu cheguei em casa com aquela criança, eu saí da maternidade com a recomendação, olha, você tem que amamentar ele de 3 em 3 horas, você vai ter que acordar ele é muito pequeno, você tem que prestar atenção na diurese, você tem que prestar atenção nas fezes, e pelo amor de Deus, você tem que cuidar dele. Sabe aquela coisa, eu cheguei em casa, eu falei, não tem alguma coisa errada. Eu falei, poxa, eu fiz tudo certo, eu preenchi meu cartão de pré-natal certo, eu fiz tudo certo, né? E aquilo me chamou a atenção, doutor Arnaldo, para o que a gente está fazendo de errado dentro da obstetrícia? Porque se eu sigo um padrão, eu sigo um protocolo, aonde é que nós não temos o controle dessa informação? Nesse momento, eu comecei a procurar sobre metabolismo, uma coisa que nós não vimos na faculdade de obstetrícia. Ninguém estuda metabolismo e obstetrícia. Eu não aprendi, na residência eu aprendi a operar super bem, eu aprendi muito procedimento, sulfato de magnésio, pré-eclâmpsia de sulfato de magnésio, protocolo de ocitocina, protocolo de indução. A gente sabia isso de cabo a rabo. Mas ninguém para falar assim, o que eu posso fazer para melhorar os resultados? E foi nessa tentativa que eu fui procurar. Eu comecei a estudar metabolismo. E hoje, agosto de 2020, eu digo para vocês, o que eu aprendi depois do nascimento do meu filho é 1/1000 do que eu sei hoje. 1/1000, sem exagero nenhum. Lá eu comecei uma história que hoje eu sei que não vai ter fim e que eu vou morrer sem ter o conhecimento necessário para a gente entender todo esse processo da gestação, que é o processo mais complexo da existência humana. A gestação é de altíssimo risco, a gente estuda a história da gestação, é de altíssimo risco. A gestação humana, ela é uma gestação que necessita de uma invasão e de um metabolismo materno alinhadíssimo e afinadíssimo. E quanto mais eu estudava a respeito disso, mais eu vi de errado que eu fazia no passado. Dieta equivocada, alteração de atividade física, eu dava plantão noturno, empurrava a maca às 3 horas da manhã, eu operava para eclâmpsia grave e eclâmpsia, etc. e companhia, às 3 horas da manhã. Eu estava grávida, achava lindo eu estar grávida de 7 meses operando às 3 horas da manhã. Então, hoje eu sei que eu paguei um preço. E aí eu mudei para a história da minha filha. Minha filha nasceu em fevereiro de 2012, completamente diferente o pré-natal dela, já diferente do que eu tinha feito dele e completamente diferente do pré-natal
que hoje realmente eu pratico, das informações que eu realmente pratico, mas já tinha um pouco dessa avaliação metabólica. E aí eu optei plantão noturno, tive um controle muito maior. Minha filha nasceu com 3,480, enfim. E hoje eu vejo os dois. É difícil a gente falar dos filhos, né? Assim, fala assim, a gente põe os filhos, é muito complicado. Mas hoje eu tenho controle, eu tenho 2 filhos completamente separados no conceito Doha de dentro de casa, doutor Arnaldo. Eu olho para os dois e eu falo, esse tem alterações disso, esse tem alterações daquilo, isso foi por estresse. E o meu filho tem uma saúde mais, não vou dizer fragilizada, mas ele tem uma saúde que eu sempre estou assim mais controlando ele do que ela. Mas eu acho isso muito importante, isso que você está falando, porque lógico que você conseguiu fazer na segunda gestação, não é aquilo que todo mundo consegue. Muitas vezes, no meu pré-natal que eu faço aqui, e eu digo que eu faço pré-natal, mas não faço com tanto ênfase em detalhes como você, mas estou melhorando cada vez mais, porque você valoriza muito isso, eu aprendi a valorizar. E realmente, hoje em dia, nos dias de hoje, é muito complicado você falar diminua seu trabalho, diminua sua carga horária, porque mesmo agora nesse período de home office, a reclamação mais comum que as pessoas dizem que trabalham muito mais em casa do que quando trabalhavam no lugar do trabalho delas. Que levantam os cedo, não conseguem responder os e-mails e assim por diante. Mas eu acho importante tudo isso para enfatizar a importância desses detalhes. Eu achei muito interessante você quando falou, eu fazia cesárea às 3 da manhã de pré-eclâmpsia e estava se achando o máximo, como eu estou interpretando aqui, né? Sou poderosa, eu consigo, eu posso, né? Eu confesso que em muitos momentos eu tive isso, faço na minha vida, eu faço um montão de coisa hoje em dia. Ontem eu trabalhei, à tarde eu saí, eu fazia muitos passos de madrugada, mas como eu não tive nenhum problema de eu gerar nenhum bebê, fui assim em frente. Então, essa história é muito interessante, mas foi o que despertou para você a necessidade de se aprimorar mais no metabolismo. E, mais uma vez, eu falo que é isso que você desperta em meus profissionais. Você sabe que eu faço o seu curso, porque me despertou o desejo de saber mais sobre esse assunto. Então, quando eu quero me aproveitar do seu conhecimento, na verdade, eu quero repassar para ficar cada vez melhor. E como você falou, até hoje você não está satisfeita com aquilo que você sabe. Você sabe que você pode melhorar. E uma coisa muito boa para nós é essa insatisfação. E mais uma razão, nós estamos aqui juntos conversando, porque eu estou insatisfeito com meus conhecimentos. É isso que movimenta a gente a ficar cada vez melhor. Eu não posso achar, estou bem, eu sou bom. Você é bom em algumas coisas. E eu falo sempre que eu não me preocupo com aquilo que eu sei. O problema é aquilo que eu não sei. Então, toda vez que a gente vive nessa luta, aí sabe que sempre podemos aprimorar, eu sempre estou achando que eu posso melhorar, que eu posso melhorar, que eu posso melhorar, e é isso que me movimenta. Mas eu já vou fazer uma pergunta para você aqui, eu acho também muito importante, porque essa pergunta vem frequentemente para mim, antes do início dos tratamentos de reprodução assistida, o que eu posso fazer, se é que é possível, como eu posso minimizar a chance dessa doença do autismo. E eu vi uma live recentemente sua, que a proporção de crianças com autismo nos próximos anos vai ser cada vez maior. E aí eu preciso saber aonde entra a nossa culpa de obstetra, de estar... Eu não vou botar nossa, não. Eu vou te excluir disso, tá certo? Os que não têm dessa atenção, o que eu posso fazer para maximizar a chance de ter uma criança saudável e diminuir a possibilidade de ela ter um autismo? O que a gente pode fazer antes de ela querer engravidar, hein? Você sabe, comigo, eu não pego uma paciente grávida, eu pego uma paciente que quer engravidar, está com alguma dificuldade, eu tenho que prepará-la para ter uma gestação saudável, para não ter complicações, e copiando a sua frase para as próximas gerações, os seus netos. Eu acho isso super demais, os seus 1000 dias, que você comenta bastante também. Então, como você vê, eu te observo, eu acompanho todos os detalhes. Então, como, eu não mas estou aguentando, doutor Arnaldo. Meu Deus do céu, meu ego vai ficar desse tamanho hoje. Não, mas é verdade, eu falei para você. Eu sou uma pessoa incansável. Em todas as áreas eu quero saber cada vez mais. Então, e sempre eu tenho que repetir essas lives. Muitas vezes eu assisto outra vez para pegar detalhes que você falou, mas é a maneira que eu tenho de cada vez fazer o melhor para os meus pacientes. Me considero bastante competente, pelo menos razoável, mas achando que eu não sei tudo. Eu quero fazer cada vez
melhor. Então, eu sou incansável. Então, me fala sobre o autismo antes mesmo da paciente engravidar, como é que eu posso tentar minimizar isso? Essa live vai ter umas 10 horas, né? Porque esse é o assunto do... Eu acho que esse vai ser um dos assuntos mais importantes que serão discutidos dentro da obstetrícia, porque os dados de autismo eles têm subido, como o doutor Arnaldo falou para vocês. A estatística de pacientes que vão nascer, de crianças que nascerão com autismo, ela só tem um crescimento exponencial, não existe, estabilizou, diminuiu. Não, a gente está indo para praticamente 1 para 1 em 2050, então realmente a gente pensar que daqui a 30 anos vai ter um adulto sem diagnóstico de autismo e um adulto com diagnóstico de autismo. Realmente esses dados são assustadores. Se a gente for pensar na base que é o autismo, né? O autismo é uma doença que ele é uma desconexão de processos fisiológicos cerebrais. Então, por isso que nós temos vários graus, várias formas, várias apresentações do espectro autista, né? Então, a criança que tem o diagnóstico de autismo, ela não é um diagnóstico genético, ele é um diagnóstico funcional. Então, é importante a gente deixar isso muito claro, porque, como o doutor Arnaldo falou, não existe uma biópsia para ser feita a respeito disso. Isso é um diagnóstico da função cerebral. Então, preenche, enfim, requisitos, critérios para que faça essa avaliação. Nós temos um papel muito grande, doutor Arnaldo, porque as causas de autismo, o autismo ele é uma doença multifatorial para a criança. Ele não é um efeito, ele é a soma de efeitos que leva a alterações na formação do cérebro do neném, principalmente a partir do 3º trimestre. Na gestação, a gestação humana, ela foi desenvolvida para o desenvolvimento cerebral. Então, a gente tem que entender que o cérebro é o órgão mais importante dentro da vida fetal, e é determinante para todos os processos de placentação. A placenta é mais invasora para nutrir o cérebro, a modificação de transmissão de nutrientes, a forma com que nós consumimos o ferro, a vitamina D, ácido fólico, tudo se resume a 3º trimestre, esse cérebro tem que estar muito bem nutrido e muito bem alimentado. Não só deficiências nutricionais têm importância, então hoje a gente sabe que principalmente vitaminas do complexo B, alterações de ômega 3, deficiências de vitamina D, tem importância no desenvolvimento cerebral, mas também a dieta dessas mulheres tem importância. Tem um trabalho publicado na Nature, da Silvia Kaplausch. Silvia é uma hematologista do Rio de Janeiro, eu adoro, acompanho muito. E ela tem um trabalho falando sobre a relação de glicose e autismo. Não excesso de glicose só, que essa é uma ideia também equivocada. A alteração de glicose nos dois extremos, ela é responsável pelo espectro autista. Então, filhos de mães que tiveram uma condição de resistência à insulina ou aumento da insulina na vida intrauterina, ao nascer, eles encontram um ambiente completamente diferente. Então, a gente não fica medindo glicemia de todas as crianças que nascem. A gente sempre fala, se a glicemia diminuir 30, se diminuir 40, se tiver sinais de hipoglicemia. Consigo ver se o doutor Arnaldo... Pronto, voltou. 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 Mas não é o meu, não? Opa, Estamos de volta? sim, acontece. Isso faz parte das lives, né? Aliás, as pacientes sempre colocam aqui, tira os comentários, mas para nós que acompanhamos aqui, é muito importante, porque com esses comentários que eu estou vendo aqui, eu fico até com a vista mais baixa, porque esses comentários, às vezes, eu vou tentar responder, eu vou tentar conectar com outras dúvidas também. Então, tem pessoas que não querem que tire, mas
para nós, para poder evoluir bem, A para saber o que gente está usa o acontecendo. comentário. Como é que é? Às vezes a gente usa os comentários mesmo. A gente às vezes vê o que está passando e segue, Eu inclusive, gosto de alguma saber. resposta. Tá bom. Eu estava Então falando, vamos doutor lá. Arnaldo, a gente estava falando sobre autismo, né? Eu falei que a dieta materna é muito importante, que as alterações nutricionais são importantes, que a exposição materna a disruptores endócrinos, por exemplo, metais pesados, pesticidas, herbicidas, então glifosato, tem uma série de informações que são hoje publicadas relacionando o autismo. E é importante que talvez exista, que tenha também uma propensão daquela criança. Existe já trabalhos mostrando as variantes genéticas de espectro autista. Geralmente são crianças que têm um processo de destoxificação prejudicado, um processo de antioxidação. São crianças que têm geralmente variantes genéticas na glutationa transferase, que têm alterações nas peróxidos mutases. São enzimas que produzem antioxidantes. Então, às vezes, existem já... Talvez já exista uma propensão genética e naquele ambiente intrauterino que ela tenha sido exposta a alterações que sejam adversas, tem essa complicação relacionada ao desenvolvimento cerebral. Então me fala uma coisa, então se alguém quiser engravidar e está com essa preocupação, existe, você já me falou do problema da glicemia, da insulina, mas tem como fazer alguma coisa antes, na preparação do embrião? O que eu posso suplementar para ela? Qual cuidado eu tenho que ter para minimizar, vamos botar porque pode minimizar as condições, não evitar totalmente, né? Exato. É isso que é importante falar, doutor Arnaldo, porque assim, eu não quero ter autismo. A gente não tem nunca como fazer isso. É impossível. Existem condições que a gente sabe que acontecerão, mas não na proporção de 1 para 1. Então, por exemplo, eu não quero ter abortamento. Eu não posso prometer isso. Eu não quero ter pré-eclâmpsia. A gente não promete. Mas a gente tem que fazer de tudo e ter certeza que a gente fez de tudo para que aquilo não acontecesse. De novo, eu vou morrer sem ter conhecimento sobre isso. Então, por mais que eu estude, por mais que eu leia, as definições de receptores, a interação de receptores, a interação gênica dessas informações, isso é muito complexo. Hoje a gente tem um conhecimento. Ai, meu Deus, travou outra vez, hein? E eu não posso fazer nada, né? Não, se ela continuar travando, daqui a pouco você vai ter que entrar na interação. O que eu... Ela está travando. Ela vai entrar outra vez. Então ela saiu. Doutora Bruna, somente. Desativa os comentários para mim, Bruna. Eu não sei como é que desativa. Só entrar nos seus 3 pontinhos. Só o senhor desativa. Lá em cima, lá em cima. Desativar comentários. Onde é que desativa? E aí? Eu guardando não entrar. Clica aqui. Não, ele quer cancelar, não. Eu Não, porque é bem no finalzinho. Não, mas deixa ela entrar primeiro. Ela pediu? Tá aqui. Aguardando o Bruno apitar a luva. Pessoal, quando acontece isso é super chato, mas não tem solução. E as pessoas sempre querem que desative os comentários, mas olha, para mim é muito importante, viu? Sabe, ter uma sequência, saber quem está perguntando. Não está conseguindo participar, tá? Um pouquinho só. Como é que eu faço aqui? Tem que aceitar ela. O senhor aceitou, né? Olha, eu vou sair e vou entrar outra vez. Eu já aceitei aqui. Eu vou sair e vou... não consegui me adicionar. Espera aí. Eu vou encerrar e vou começar outra vez.
monitorando. Opa! Chegou. Vamos ver. Ainda não. Aguardando a doutora Bruna. Opa! Voltamos, Lili. finalmente. Dona Arnaldo, eu vou só testar uma coisa. Minha internet é muito boa aqui em casa, muito. A gente está com 50 gigas, é porque tava. Eu não sei o que está acontecendo, não. A gente acabou de testar, né? Não tem nada. Não sei. Eu não costumo travar em live. Como A eu minha faço também, live sempre, aqui não costuma travar também, mas é um bom sinal. Vamos em frente. Mas eu, Vamos continuar, vamos lá. só para quem sabe, eu já salvei o trechinho que nós falamos, porque não vou perder nada. Que bom. Então, vamos falar. Então, falando mais um pouco, dando continuidade à parte do autismo, eu lhe pergunto, vou começar um tratamento, eu posso suplementar com algo que possa minimizar essa chance? Pode suplementar para aquilo que você, principalmente para aquilo que você tem deficiência. Então, é muito importante deficiências de antioxidantes, como zinco, selênio, vitamina D, vitamina A, coenzima Q10. Então, aquilo que a mulher tem deficiência, o excesso não é benéfico. Então, Bruna, eu não tenho deficiência de zinco. Tomar mais zinco resolve o meu problema? Não. Eu não tenho deficiência de selênio, mas tomar selênio vai resolver o meu problema? Não. Por isso que é importante fazer uma avaliação personalizada. Então, tem algumas alterações nutricionais. Vitaminas do complexo B são extremamente importantes para o desenvolvimento cerebral. Alterações de colina. Então, a colina, a gente, por exemplo, não consegue medir colina, mas a gente tem uma ideia mais ou menos, principalmente nutricionista. Feliz dia do nutricionista hoje para todos os nutricionistas que estão aqui conosco. Alterações de colina, por exemplo, a gente consegue ter uma ideia de quanto a mulher consome de colina na dieta. Então, o nutricionista consegue fazer esse cálculo. DHA é super importante, iodo é super importante, tudo aquilo que vai fazer nutrição cerebral para esse neném vai definir bastante a respeito da questão relacionada ao autismo. Outra coisa que funciona muito, ciclo circadiano, os trabalhos mostram que alterações de ciclo circadiano, principalmente aquelas alterações que levam à deficiência de produção de melatonina, estão relacionadas à alteração de amadurecimento e desenvolvimento do cérebro fetal. Então, mulheres que sofreram estresse, por exemplo, também têm relação com isso. Tem trabalhos mostrando que mulheres que foram submetidas principalmente a estresse de guerra, tsunamis, terremotos, essas pessoas são avaliadas e têm um aumento do índice de autismo. Esses trabalhos são sempre feitos com associação, né, doutor Arnaldo? Ninguém consegue... São estudos científicos assim, qual é o trabalho duplo cego, randomizado, multicêntrico? Impossível a gente fazer isso. Não teria ética para fazer um tipo de trabalho desse. Então, a gente tem muitas informações de associação, então a gente consegue fazer essa correlação entre o evento e o desfecho, que é um conceito Doherty, inclusive, e a gente consegue fazer principalmente trabalhos em estudos em animais. E para quem está aqui é cientista e vai gostar de saber disso, ratos são os melhores modelos animais hoje para a gente fazer teste, porque a placentação do rato é muito parecida com a placentação humana. Ó, você vê, eu tenho que perguntar o que me mandaram aqui e ver de encontro aqui a Kel 4266. Qual a dose de colina e fosfatidilcolina para tentante? É necessário? Eu vou dizer para você o que eu acho necessário. Teoricamente, é necessário, mas se você tem uma boa dieta, talvez não seja necessário. Então, o que eu vejo no meu consultório? Como as minhas pacientes têm uma orientação dietética, a grande maioria já chega no meu consultório ingerindo, por exemplo, gema de ovo, ingerindo fígado bovino. Então, ela tem um aporte de colina já da dieta. Baseado no que é o cálculo do nutricionista, eu complemento essa dieta. Então, hoje, os trabalhos mostram que a gente deve utilizar 450 miligramas ao longo da gestação. Então, é a dose que é a mais utilizada durante também esse pré-concepcional. Muita coisa legal com colina, doutor Arnaldo. Talvez seja um dos nutrientes. É um nutriente super novo, super recente. Ninguém sabe muito bem aonde foi parar a colina, se ela fica no grupo do complexo B, porque ela tem uma proximidade muito grande com o metabolismo do metilfolato, mas é uma vitamina nova dentro desse mecanismo e dessa avaliação do ciclo de um carbono. E tem trabalho com esteatose hepática, mulher na menopausa, tem muita coisa legal com colina publicado. Eu acho hoje é um dos nutrientes que eu mais gosto de estudar. E tem variantes genéticas que interferem
na absorção e na utilização da colina. Olha, eu estou vendo aqui, eu não conheço a Kel 4266, mas ela é perguntadeira pra caramba. Você tem tanta pergunta. Kel, se você estiver ouvindo, apresente-se aí, Kel, porque eu vou te falar. Você está bombardeando. Ela aqui, olha, é uma saraivada de perguntas aqui. Que você perdeu, ó. Quando suplementa a vitamina D com vitamina, também é importante suplementar a K? Eu suplemento sempre a K de tá aí, vitamina D. Kel tá aí, ó. Aí, Kel, ó, já chegou aí. Pronto, é ela. Doutor Arnaldo, não só a K, mas a vitamina A também. A vitamina A é uma vitamina fundamental, importantíssima durante a gestação, uma das vitaminas mais esquecidas. Os obstetras têm medo da vitamina A, porque lá no passado utilizou-se ácido retinóico, todo mundo achava que esse era um problema muito grande durante a gestação. As doses para ser teratogênica, de novo, vitamina não é equilíbrio. A gente não pode ter nem excesso, nem deficiência. Mas a vitamina A é uma das vitaminas mais importantes durante a gestação. Ela é uma vitamina imunorreguladora e a vitamina D depende da vitamina A. Aliás, vitamina D, vitamina A e magnésio, tá todo mundo juntinho ali. Então é importante que a gente utilize vitamina, não só a vitamina K, mas a vitamina A associada à vitamina D. Mas você sabe que eu estou vendo aqui as perguntas. A Kel é terrível. Não para de... Agora que eu reparei, não para aqui, Kel, você é terrível. Você tá aqui. Ela deve... Olha, eu estou vendo pelo teor das perguntas aqui, tem muito nutrólogo e nutricionista aqui perguntando um montão de coisas aqui. Mas depois, e algumas perguntas que tenho aqui, que são mais para a minha parte de medicina reprodutiva, eu não vou colocar aqui, porque eu vou deixar para mim, para eu mesmo responder depois. Aqui eu ainda pergunta qual o suplemento para endometriose que não pode faltar para tentante. Bom, é sempre lembrar que a endometriose é uma doença inflamatória, isso que é fundamental. Então, tudo que a gente faz... Qual a preocupação na medicina reprodutiva? Então, a endometriose tem 2 pontos. A dor pélvica incapacitante, que atrapalha que a pessoa tenha uma vida de boa qualidade, limitada, e o problema também da fertilidade, que compromete. Dentro da fertilidade, o que mais preocupa a gente são as alterações anatômicas que ela proporciona na tuba, no útero, nos ovários, uma alteração importante. Ela consome a reserva ovariana, que é uma coisa muito preocupante, porque endometriose, quem tem endometriose, no decorrer dos anos, pode ter uma diminuição mais acelerada da sua reserva ovariana. É uma coisa muito preocupante. E também não esquecer que é uma doença inflamatória. Então, quando nós optamos por um tratamento de reprodução assistida, ao transferir os embriões sem operar, nós tratamos de alguma maneira essa paciente com suplementação, com uma alimentação que minimize o efeito inflamatório. Essa é a posição de um médico de reprodução assistida, eu que opero e atendo muito endometriose também. Mas eu quero agora uma visão da Bruna. O que eu posso... Qual que não pode faltar na tentante? Que eu suponho que deve ser alguma coisa que seja anti-inflamatória, que é fundamental, suponho eu. Para suplementação é uma lista, porque endometriose, como o doutor Arnaldo disse, é uma doença inflamatória e a gente não resolve um problema de inflamação de endometriose com um suplemento. A gente resolve com a potencialização de todos eles. Então, é uma estratégia nutracêutica que é utilizada para melhorar esse perfil inflamatório. Mas tem uma questão interessante, doutor Arnaldo, que vocês veem a endometriose como fator para a fertilidade, e eu vejo a endometriose na gestação. Então, os trabalhos hoje já mostram, tem trabalhos publicados, inclusive revisões sistemáticas, mostrando que existe uma relação da endometriose com alguns desfechos gestacionais, principalmente pré-eclâmpsia, porque altera aquele microambiente endometrial e altera a relação, como a gestação é uma doença, precisa dessa questão inflamatória, precisa dessa resposta inflamatória. A presença da endometriose modifica essa resposta, essa sinalização do sistema imunológico endometrial. Isso é um fator de risco para pré-eclâmpsia, restrição de crescimento, parto prematuro. Então, pacientes que têm endometriose são pacientes que durante o pré-natal devem ter um acompanhamento direcionado para que tenha esse controle e tenha uma avaliação muito criteriosa sobre os controles, principalmente para profilaxia de pré-eclâmpsia. Dito isso, eu vou dizer para vocês, quem tem endometriose e vai engravidar precisa controlar o estilo de vida.
não é negociável. Então, essa paciente tem que praticar atividade física, tem que ter exposição solar, tem que ter ciclo circadiano muito controlado, tem que ter melhora do estresse, porque a ativação da aromatase aumenta o estrogênio e piora os sintomas de endometriose. Então, existem fatores dentro desse processo que não é só suplementação, porque eu sempre digo aqui, doutor Arnaldo, o melhor suplemento não consegue compensar os erros de condutas que são feitos todos os dias. Então, a gente precisa fazer ajustes dentro da agenda dessa pessoa, da nutrição, dieta é super importante. Você pode usar a cúrcuma que você quiser. Eu não prescrevo cúrcuma, mas eu estou falando que todo mundo quer usar cúrcuma e resveratrol, que é o que a gente não usa durante a gestação. Mas vocês, às vezes, querem utilizar esse tipo de produto e tomar refrigerante. Aí não resolve o problema. Então, não vai usar cúrcuma e resveratrol. Para de tomar refrigerante. Entenderam? A gente tem que ter bom senso nesse processo, porque as pessoas, todo mundo quer tomar um comprimido, mas não deixa de tomar refrigerante, comer o pão, a lactose, não deixa de usar um orgânico, disruptor endócrino e pesticida pode ter relação, glifosato tem relação. Estudos em animais mostram que filhos de mulheres que foram expostas a glifosato, 2 gerações têm aumento de risco para endometriose. Então, e não precisa as 2 gerações terem risco. Então, a mãe, hoje, eu estou grávida e eu vou ingerir um produto que tem uma alta concentração de glifosato. Ou seja, qualquer produto vegetal que a gente está comendo que não seja orgânico. Existe uma relação dessa exposição ao glifosato em 2 gerações, mesmo que as próximas gerações não tenham sido expostas ao glifosato. Então, de novo, é uma doença multifatorial. Difícil a gente ter uma doença no corpo humano e falar assim, não, isso é uma deficiência disso. A não ser que seja algo muito genético, muito enzimático. De resto, a gente não vai ver isso. E aí, suplementação. Vitamina D é imunorreguladora, tem a ver com endometriose. Vitamina A tem a ver com endometriose. Utilização do complexo B tem a ver com endometriose. Coenzima Q10, eu gosto demais. A gente gosta demais da coenzima Q10. Somos suspeitos para falar sobre coenzima Q10. Ômega 3 é fundamental para falar sobre endometriose também. Utilização de ômega 3, principalmente da fração EPA. O que mais? Você sabe, quando você fala isso, eu fico muito satisfeito comigo mesmo, porque eu vejo que eu estou numa trajetória bem razoável, não estou tão mal assim. Então, eu faço muitas coisas que você já fala. E nesse curso que eu dou no fim do ano, que você vai participar com os seus conhecimentos, vai dar aula, uma primeira aula que eu dou são os exames, como é para ginecologista, eu faço os exames importantes, que é de novo em termos de pesquisa da fertilidade, mas eu começo com a base de tudo. A base de tudo é você estar atento aos hábitos da paciente, ao seu estilo de vida. E comento, eu ponho um tipo de desenho de cartunista, eu ponho no começo, que você já, olhando para o paciente, você já vê se ele fuma, você começa a ver qual é o hábito dele, se ele é obeso, tudo isso, e nós já percebemos no começo que ele pode ter um hábito inadequado, tanto para o homem como para a mulher. Então, eu foco muito. Não adianta também fazer suplementação se você não se ajudar. Eu quero que vocês procurem melhorar o seu hábito de vida, porque tudo isso vai ter uma influência direta no resultado que nós vamos ter. Então, eu preciso da ajuda de vocês, meus pacientes, que procurem melhorar seus hábitos de vida. Eu sei que, hoje em dia, com a situação que nós vivemos, o trabalho é algo estressante. Eu sei que não é fácil, porque, e vive de um modo geral, a maioria das pessoas tem dificuldades ou preocupações com o futuro, que todos nós estamos preocupados, né? Que, aliás, é o mundo que está meio conturbado no momento. E eu falo que, hoje em dia, você não ter congresso presencial é uma coisa que me incomoda, que faz parte da minha vida há anos, tá 5, 6 vezes por ano, está indo para congresso para fora, que isso faz a gente ficar satisfeito. Porque, como nós falamos no começo, nós somos movidos a ampliar o conhecimento, nós somos movidos a nossa insatisfação é muito benéfica. E o congresso via online, ele quebra um galho, mas não dá aquele entrosamento que você precisa, aquela participação toda. Não dá o gás, né? E você acaba muitas vezes aprendendo muito mais coisa fora em conversas paralelas, porque muitas vezes os palestrantes que vão em congressos, eles têm uma postura no palco diferente daquela que é pessoal, presencial, você conversar com ele. Perfeito. Já teve situações em congresso que durante a apresentação dele não pergunto por alguma razão, e quando eu pergunto em particular, ele fala, mas eu não faço isso. Ele estuda o capítulo, mas não tem aquela presença de quem atende a paciente. Mão na obra. Então, sabe que isso aí é uma coisa muito importante.
Então, aqui, olha, tem muito, eu quero até selecionar, quando eu olho aqui para baixo, quero que saibam que eu olho aqui o que vem por aqui, mas também eu olho nas perguntas que chegaram aqui para mim sobre o que quero perguntar. Aqui tem muita coisa que é para mim que eu vou deixar para depois. Vamos ver o que tem aqui de mais interessante aqui. Estilo de vida saudável, nós já conversamos. Eu posso fazer um adendo aqui, doutora Ana? Eu posso falar uma coisa para quem está aqui com a gente, que a gente vai falar para melhorar as chances de engravidar, o que eu acho importante? É isso que tem que ser, na verdade, é a essência da nossa conversa aqui hoje. Porque a gente falar sobre suplementação, de novo, eu acho que sempre é o módulo avançado do processo todo. Eu hoje estava no consultório e falei para uma paciente, eu falei, eu não faço o seu pré-natal, eu acompanho o seu pré-natal. São coisas completamente diferentes. Quem faz o pré-natal é você. Eu acompanho o pré-natal. Então, não é possível que a gente hoje, em agosto de 2020, vá transferir a responsabilidade das nossas decisões para um médico. Eu acho que a gente tem que... O médico tem a obrigação de dar a orientação, nós temos a obrigação de estarmos informados para darmos a melhor orientação. Mas quem vai botar em prática são vocês que estão em casa e que querem engravidar. Para a mulher engravidar hoje, entendam, a gente tem todas as informações fisiológicas para engravidar. O seu corpo foi programado desde a sua vida intrauterina para que você engravide. O nosso objetivo na face da Terra, goste você ou não, na criança que você quiser, biologicamente foi preparado para você reproduzir. Você reproduz, você para de reproduzir e acabou. Teoricamente, é para isso que a gente está aqui. É claro que em agosto de 2020 a minha sobrevida vai ser muito maior, a do Dr. Arnaldo é muito maior, então a gente se preocupa com a longevidade. Mas o corpo não querer engravidar, ele é um sinal de que metabolicamente você está com algum desequilíbrio. E aí a gente vai ter que tentar fazer um trabalho de Sherlock Holmes e tentar adivinhar onde está o desequilíbrio. Mas eu vou dizer para vocês o que é que eu vejo hoje no meu consultório, na totalidade dos meus pacientes, e a grande maioria vai precisar de pelo menos alguns fatores. Primeiro, dieta. Não existe uma mulher hoje que acorde de manhã para tomar café com leite e açúcar, pão, margarina, peito de peru e queijo, salgadinho com suco de caixinha, não come salada na hora do almoço, vai comer salgadinho de novo e vai comer pizza com hambúrguer à noite, cachorro quente e achar que isso é nutrição. Isso não é nutrição. Então, você pode até comer, mas você está desnutrida. Então, a dieta é um fator super importante para as mulheres que querem engravidar. Super, super, super. E vou ser muito franca com vocês. Todo mundo fala, eu sei que eu preciso comer salada, mas não come. Então, a gente precisa aprender que você sabe que você precisa botar em prática. 2, atividade física. Todos os trabalhos mostram, eu fiz uma live com Silvia Casselli, doutora Arnaldo, também é de São Paulo. A Silvia fez medicina do esporte e fez ginecologia depois. A Silvia é demais. Vai dar aula no curso do fim do ano também. Silvia, que delícia! Amo, Silvia. E a gente fez uma live falando sobre isso, sobre a importância da atividade física. E hoje, antes de nós entrarmos na live, que eu fico mexendo, eu tenho umas palavras-chave que eu utilizo e eu fico recebendo atualização dos artigos publicados, e uma delas mostrando sobre a importância do óxido nítrico para a placentação. Então, se você faz atividade física, você melhora a sua produção de óxido nítrico, você tem melhor vasodilatação e você tem melhor implantação. Fora todos os outros controles relacionados ao metabolismo, melhora a resistência à insulina, melhora a implantação de trofoblasto. Quem pratica atividade física geralmente faz alguma coisa do lado de fora. Doutor Arnaldo corre, por exemplo. Doutor Arnaldo é um grande corredor. Está lá do lado de fora correndo, se expõe ao ambiente, ciclo circadiano, expõe vitamina D. Então, tudo isso tem regulações que são diretas e indiretas. Terceira coisa, controle do sono. É imprescindível que haja controle do sono. Não existe negociação. A mulher que quer engravidar, ela tem que dormir 10 horas da noite para acordar 6 horas da manhã. Então, a gente tem que regular. Bruna, não tem possível. Eu estou dormindo 1 hora da manhã. Então, comece a praticar a higiene do sono e comece a regular o seu sono. Porque a produção de melatonina, alternando com cortisol, é uma das principais sinalizações para o seu metabolismo, para que funcione bem e para que diga, nossa, ela está bem. Ela sai da caverna e ela volta, ou seja, ela não está ameaçada. Então, o controle do ciclo circadiano. Quarto fator, estresse. O estresse. Cada um tem o seu. Eu tenho o meu, o doutor Arnaldo tem o dele. O doutor Arnaldo está aqui 8 horas da noite, vocês estão vendo que ele está no consultório. Tá? Para ele. Eu não posso ficar no consultório depois das 8 horas da noite. Eu não consigo dormir depois. Minha dopamina vai lá para o quinto. Isso sou eu. Então, cada um tem o seu estresse. Eu não me adapto bem. Eu gosto de atender cedo, atendo meus pacientes até mais tarde e gosto de voltar para casa com o pôr do sol. Essa sou eu. Controle do estresse. Os trabalhos mostram que a mulher que tem alteração
da relação melatonina-cortisol, tem alteração de sinalizações. Isso altera a função reprodutora primordialmente dentro do metabolismo. Então, alterações de estresse, primeiro sistema que vai sofrer vai ser o sistema reprodutor, porque na situação de estresse o seu corpo fala assim, peraí, eu não vou gastar energia com uma gestação. Ela mal tem para sobreviver, que saia eu dar uma gestação para ela, que ela não vai ter condição. A gente vai desperdiçar. Então, a partir de agora, parem ovários de funcionarem, que a gente vai economizar energia para ela poder engravidar. Então, isso é muito importante. Depois disso, tem coisas que eu acho que a gente tem que começar a tirar, que não são normais dentro do nosso metabolismo e atrapalham muito, porque os ovários são chatos demais. O ovário, exatamente por ser uma célula que necessita tanto de mitocôndrias, né, doutora Arnaldo? Eu falo, as mitocôndrias, gente, o que é Adoramos mitocôndrias. Pelo amor de Deus, gente. É a coisa mais incrível desse mundo. Então, é tão imprescindível a função mitocondrial que utilizar substâncias que interferem e oxidam, aumentam a produção de radicais livres, interferem na função dessa mitocôndria, são tóxicas. Por exemplo, tabagismo. Tabagismo não combina com gestação, não combina com a fertilidade e não combina com a gestação. Então, se você puder, reduz e tira, porque bem não vai fazer. Álcool. O consumo de álcool para muitas mulheres está excessivo. As mulheres são muito sensíveis ao consumo de álcool. O nosso fígado ele foi programado para sintetizar e metabolizar o estrogênio, que é um hormônio que precisa ser metabolizado com muito cuidado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não atrapalhar o fígado. Hoje, o que atrapalha o fígado é álcool, principalmente para as mulheres. Principalmente na pandemia. As mulheres entraram em casa, agora todo dia tem um álcool, tá todo mundo tirando foto, tomando um vinho, experimentando. De vez em quando, ok. Quanto é que é de vez em quando? Uma taça, uma vez por semana. Então, inclusive, nas recomendações da dieta do Mediterrâneo, o homem ingere mais álcool do que a mulher, porque nós temos um metabolismo muito mais sensível para o consumo de álcool do que do homem. Tabagismo, controle de álcool, controle de estresse. Que mais que eu faço? Tem mais alguma coisa, doutora Arnaldo, que eu queria falar para vocês? E tem uma coisa que eu queria falar para vocês. Idade, né, doutora Arnaldo? Idade é uma coisa super importante. Eu recebi esses dias, eu chorei. Uma mulher de 47 anos no meu consultório dizendo que o sonho da vida dela era engravidar aos 47 anos. Então, é muito triste, é muito dramático a gente encontrar essa situação nesse momento. Existem protocolos, eu sei que, enfim, a reprodução assistida, ela cresceu muito, inclusive, por conta disso, mas a partir do momento em que você fala assim, eu acho que eu quero engravidar, de verdade, engravide o mais rápido possível. Esse é o problema que nós temos hoje. Mesmo atendi uma paciente com 48 anos que estava pensando em engravidar. Foi pensando. Então, mas assim, as pessoas falam isso, mas depois a gente vai pondo mostrando em termos de gráficos, ver qual a sua real chance, e é desanimador. E hoje em dia, cada vez mais, nós temos pacientes nessa fase da vida querendo engravidar. E, na verdade, elas reclamam muito por falta de orientação a uma idade mais precoce, que elas poderiam, lógico, muitas delas não tiveram a oportunidade de engravidar antes, porque não tinha seu marido, não estava no momento adequado, mas aí elas reclamam, puxa vida, ninguém me avisou que eu poderia ter congelado meus óvulos numa fase mais precoce. Eu estou falando do meu trabalho, que é esse trabalho que a gente dá para as pessoas terem consciência de eu tenho um e-book sobre isso, põe um site sobre isso, falamos sobre isso, estejam atentos à sua reserva ovariana, porque depois que os óvulos acabaram, existe sim a chance que é com ovo-doação. Hoje em dia nós trabalhamos muito com ovo-doação, mas é uma alternativa muito interessante e que satisfaz muito quando não há mais jeito. Então, essa paciente que veio hoje, eu acho que foram duas que vieram pela primeira vez, eram muito parecidas. Uma já sabendo que não tinha mais condição de engravidar com o óvulo dela, era muito ciente do que estava, da situação dela, já sabia que era difícil, já optou por ovo-doação. Mas eu acho que você falou agora há pouco sobre esse preparo, alimentação, dormir bem, estado físico. Só achei interessante quando você falou que depois das 8 você não consegue mais trabalhar, você gosta de manhã. E veja como as pessoas são diferentes. Eu não consigo trabalhar se eu não fizer meu exercício físico de manhã cedinho, às 7 horas da manhã. E eu trabalho aqui, você fala, 8, 9 horas da noite, nossa, fico aqui até às 10, tomar banho, vou passar visita. Mas chego em casa e durmo super bem, a não ser que
eu resolvo fazer alguma coisa ou por alguma razão me chama a atenção, conversa em casa, minha mulher quer conversar comigo, lógico que eu dou aquela atenção normal que eu tenho que dar para um homem que é casado com a mesma mulher há 40 anos, certo? Que coisa linda, né, gente? Eu acho uma maravilha sempre. Então, nesse ponto, eu acho que cada um tem seu ritmo, mas tem coisas básicas como a alimentação, como alguém perguntou da ferritina, que eu sei que você adora também falar sobre ferritina, eu vou te perguntar já já. Mas eu acho muito importante esses cuidados prévios antes de partirmos diretamente para o tratamento. Já que alguém perguntou, e a ferritina e o ferro? É uma coisa que é muito importante, eu concordo, eu peço também logo no começo, antes do tratamento, na minha base da pesquisa, eu já começo a avaliar todos esses minerais, selênio, zinco, tudo isso eu peço de rotina e procuro equilibrar dentro do que for possível, mas passo também de rotina com uma nutricionista que é sua fã também, que é Maria Isabel. Sim! E, então, que ela sempre fala de você e, na verdade, a gente procura sempre normalizar para que possa as pessoas ter uma dieta saudável. E hoje em dia, já abrindo parênteses, um dos benefícios que nós temos é a consulta online, porque tem muitos pacientes de outros estados e isso favorece muito a dar uma atenção especial via online, sem contar a vantagem de poder falar com as pessoas sem máscara, que é um privilégio muito grande. Fala comigo agora sobre a ferritina. Vamos aproveitar os minutos que nos faltam. Pode falar. Ferritina é uma proteína liberada no fígado, que é uma proteína de ligação do ferro. Ele faz uma avaliação com a reserva do ferro. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação de ferro, ferro tem um metabolismo muito complexo dentro da gestação, dentro do metabolismo feminino e dentro da gestação, porque ele é um nutriente essencial, principalmente para a função mitocondrial. Mas o ferro ele faz uma série de outras questões relacionadas ao transporte de oxigênio. Tem muita relação, trabalhos que já mostram a importância do ferro no terceiro trimestre e mostrando, inclusive, dosagens de ferro no cordão umbilical com desfechos relacionados a autismo e alterações neurológicas, como transtorno de atenção. A ferritina dosada no cordão umbilical dessas crianças é 75. Como se assemelha muito a ferritina com o metabolismo materno e o metabolismo fetal, hoje a gente fala em ferritina acima de 75 para ser uma boa ferritina. Por que a gente não utiliza os melhores valores assim? A hemoglobina. A hemoglobina tá boa. Porque dentro do metabolismo do ferro, quando a hemoglobina diminui, é porque você já gastou toda a sua reserva. Você já gastou o ferro que você tinha, a reserva que você tinha e já está indo por água abaixo. Só que o cérebro do neném, então a gente vai voltar lá para o começo da live, ele não tolera deficiências de ferro. Então eu preciso de bons níveis de ferro, porque não tem da onde tirar ferro. O ferro não existe assim, eu tenho uma grande reserva. Exatamente por ele ser um metal que ele tem uma importância muito grande, porque se ele oxida, ele é extremamente tóxico. Então o metabolismo ele tem um controle muito grande do seu metabolismo para evitar essa oxidação. Então o ferro não tem uma grande reserva de ferro, tem uma reserva que é uma reserva básica. Quando a ferritina começa a diminuir, é porque exatamente já é a sinalização, é a primeira sinalização de que que a paciente já entrou na reserva do ferro. Então, a queda da ferritina, ela se correlaciona diretamente com a queda do aporte do ferro para o metabolismo fetal através dessa passagem placentária. Então, em decorrência disso, a ferritina é hoje o melhor parâmetro para fazer essa avaliação. Talvez a gente tenha no futuro algumas outras avaliações, mas no momento ainda é a melhor avaliação é a ferritina, melhor do que ferro sérico, saturação de transferrina, para fazer essa avaliação e correlação, principalmente com o aporte de ferro para essa passagem placentária. Alguém perguntou alguma coisa, se a doutora Bruna atende online. Olha, eu não sei se ela atende online, não sei, mas eu quero comentar uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas antes da pandemia, ela estava quase vindo atender aqui em São Paulo, na clínica IPGO. Estava tudo certinho, mas a pandemia atrapalhou tudo. Mas em breve, se Deus quiser, quando passar essa pandemia, ela estará aqui em São Paulo, na Clínica IPJ, atendendo seus pacientes também de São Paulo. É ou não é? Você e o Flávio, não é isso? Amém, amém. Eu e o Flávio Braga, a gente, inclusive, na semana era dia 20 de março, a gente ia logo depois. Eu e o Flávio, a gente tinha feito várias reuniões, a gente tinha falado com a equipe, já tinha visto sala, já tinha feito um monte de coisa e acabou, enfim, a pandemia mudou muito. Eu não faço consulta online, doutor Arnaldo, porque eu faço muita consulta de pré-natal. E para mim é muito difícil fazer consulta de pré-natal online. Eu acho muito complexo, eu não me adaptei. E ainda tem uma outra questão, minha agenda já estava super cheia. Então, o pré-natal é muito depende assim. Engravidei, tem vaga? Eu ponho, né? Porque eu tenho que fazer
Pré-natal eu não espero. Eu não posso dizer, vai voltar daqui a 10 anos. Vai voltar. Não, não existe isso, né? Então, a minha agenda é bem lotada. Mas eu tenho uma equipe trabalhando comigo hoje lá no consultório. Eu tenho outros profissionais, eu tenho outros médicos trabalhando comigo. E para tentar exatamente ajudar o máximo possível de mulheres que trabalham comigo da minha metodologia, na metodologia que eu desenvolvi, nos exames, na suplementação, na consulta médica. Então, eu tenho uma equipe hoje trabalhando lá na MAD, que é o meu consultório aqui em Brasília. É bom saber que as minhas pacientes que me acompanham aqui, apesar de eu ter a doutora Maria Isabel, nutricionista, se quiserem saber alguma coisa, marquem com alguém, com a equipe da Bruna, né, que pode também ter uma visão clara. E nada na vida como nós nos completarmos, né? As informações adicionais sempre são bem-vindas. Quanto mais podemos fazer, quanto melhor para os pacientes. Como o nosso tempo está acabando aqui, eu quero ver se consigo pegar alguma pergunta que não seja repetitiva para aí você. Para você. Hã? A Silvia está aqui, acabei de mandar um beijo para ela. Ah, é? Então, olha, aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar, ainda não está totalmente organizado os horários do curso, mas eu vou grudar bem assim, você e ela falando uma em seguida da outra. Assim, nossa senhora, eu vou ficar louca. Assim, uma fica assistindo a hora da outra também. Assim, há um papo, já que vou ter aquelas perguntas, o chat e caminha paralelo, quando eu fizer essa organização final, eu vou colocar uma do ladinho da outra, uma fala e a outra completa depois. Eu acho que tem tudo a ver, inclusive. Você já sabe, a Silvia vai falar daqui a pouco, eu não vou falar desse assunto, porque ela vai falar. Então, assim, a Silvia é uma pessoa para saber que... Conta para a gente quando é que vai ser o curso. Eu sei que a minha aula é dia 4 de novembro. Conta para Não, é 7 e 8 de novembro. 7? É 7, 7. Sábado e domingo. 7. Então, 7 e 8. Eu vou colocar, eu não sei de cor, vai ser o sábado e domingo, eu deixei tá provisório os horários. E depois, eu sempre, no final, as pessoas falam, posso passar para domingo, posso passar para o sábado? Eu vou dar uma lapidada final, tá? O programa já está organizado, até fiz um vídeo recente para chamar, só já para dar aqui a propaganda, o curso é online, ele vai ser gratuito para todos que se inscreverem. Entretanto, como é véspera de Natal, nós estamos fazendo uma campanha para fazer uma doação para um asilo chamado Bussocaba, vai ser uma doação voluntária, cada um dá o que puder, mas nesse momento difícil que nós estamos, e eu conheço muito bem essa casa de repouso do Senhor, são mais de 43 pessoas de idade que vivem com dificuldades, então a inscrição é gratuita, mas eu vou deixar no rodapé, doe o valor que vocês quiserem, e até já eu calculei que 20% do valor arrecadado vai ser dividido para que se compre presentes físicos, né? Porque não há quem não queira no Natal ganhar seu presente físico, ou ganhar qualquer coisinha. Então, só estou comentando aqui agora, mas vai ser uma inscrição gratuita, porém, eu vou instigar mesmo que as pessoas façam essa doação voluntária diretamente na conta dessa casa de repouso chamada Bussocaba. Bom, já que estamos aqui acabando, aqui faltam alguns minutinhos para acabar, eu acho que não faltou nada aqui, mas eu quero deixar bem claro que é um prazer enorme falar com você, é sempre um aprendizado, é muito útil isso para nós, para os pacientes, médicos que entraram aqui também, nutrólogos, nutricionistas, sempre a gente adiciona alguma coisa, você sabe, se eu precisar, eu dou uma ligadinha para você e peço para você me ajudar, esse apoio sempre é importante. Um dia te perguntei sobre a melatonina, que eu receito uma dose para dormir, 3 miligramas, mas nessa reposição é uma coisa um pouco mais detalhada. Vou agradecer, mas deixar um beijo para você e vamos trocando nossas conversas afora, nos atualizando e falando sobre a vida, o que podemos fazer de melhor para as nossas pacientes. Tá bom? Obrigada, doutor Arnaldo. Obrigada pelo convite sempre. Que precisar, eu estou à disposição da equipe PGO. O senhor pode sempre contar comigo. Obrigada. Eu vou deixar só um comentário aqui. As pessoas que têm perguntas, que querem ainda a resposta, vocês têm agora o meu Instagram, mandem um direct que eu respondo depois diretamente. Aquilo que for diretamente para mim, eu respondo, tá certo? Se não, posso para a doutora Bruna, essa pergunta ela pode responder diretamente, mas podem mandar ou pelo e-mail saúde@pj.com.br ou através do meu Instagram, vocês podem mandar a pergunta
que eu respondo diretamente ou online para todo mundo. Tá bom, então? Obrigada, doutor Arnaldo. Beijo. Um beijo.